Meus irmãos, meus amigos, é sempre um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Gostaria que estivéssemos fisicamente presentes para poder abraçar os irmãos, poder olhar no olho dos irmãos. A gente sente muita falta das reuniões presenciais, mas por enquanto isso ainda não é possível, mas nós cremos que em breve nós vamos estar todos juntos de novo. Por enquanto, nós precisamos aproveitar ao máximo essas reuniões virtuais através das ferramentas que o Senhor deu para nós, né? Essa é a 14ª, já é a 14ª reunião ministerial da igreja em Andeara. Hoje nós estamos na mensagem 21 dessa série do Alimento Diário, que fala sobre os ministros da Nova Aliança, semana 1, e o título desta mensagem dessa semana é Embaixador de Cristo e Cooperador de Deus. Quando nós falamos sobre embaixador, a primeira coisa que nos vem é que um embaixador, ele representa um país. Por exemplo, o Brasil, ele tem embaixadores que o representam em vários países do mundo. Todo país ele tem embaixadas em outros países. Essas embaixadas representam o país em outro país. Então, nós estamos falando aqui de um embaixador, não de um país, mas do reino de Deus, ou do reino dos céus. Deus tem um reino, Deus tem um negócio, esse negócio é o seu reino. Deus tem aqui na terra uma embaixada chamada de vida da igreja. A igreja hoje, aqui na terra, ela é a embaixada do reino dos céus. Queria que você soubesse que a igreja que você faz parte, a igreja que você se reúne, ela é a embaixada do reino dos céus aqui na terra. E ela tem uma representação aqui na cidade de Andeara, graças a Deus. E quem são os embaixadores? Os embaixadores são todos aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, e quem fez a escolha foi Deus, e essa escolha, por um lado, ela é segundo a misericórdia do Senhor. Lá em Romanos fala, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Por outro lado, 1 Pedro fala que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Então, de um lado, Deus tem misericórdia de quem lhe aprouver. Por outro lado, ao nos escolher, Deus também já tinha previsto, já tinha nos conhecido de antemão, e Ele sabia qual seria a nossa reação quando Ele nos chamasse e revelasse para nós a sua vontade. Uma coisa muito importante, irmãos, é que um embaixador ele precisa conhecer o coração do governante. Primeiro, ele precisa conhecer que ele é apenas um representante do governo daquele país que ele representa, ou daquele reino que ele representa. E ele precisa saber o que está no coração daquele que o designou, ou daquele que o enviou. Então, como embaixadores do reino dos céus aqui na terra, do reino de Deus aqui na terra, nós precisamos conhecer o coração do nosso Deus, porque nós representamos a Deus. O embaixador, ele não está lá para fazer a sua vontade, para falar suas próprias palavras, mas para transmitir a mensagem, para transmitir o encargo daquele que o escolheu, daquele que o enviou. Quem foi o primeiro embaixador do reino de Deus ou do reino dos céus aqui na terra? Jesus. O Senhor Jesus foi o primeiro embaixador. Se você abrir a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 28, diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 19. O Senhor Jesus falou assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade provém de um só, que é Deus, Deus Pai. Mas aqui, Deus Pai deu a Jesus toda a autoridade, nos céus e na terra.
Aí no versículo 19 ele fala assim para os seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por um lado, Jesus recebeu toda a autoridade de Deus. Por ter recebido toda a autoridade de Deus, ele também tinha autoridade para conferir essa autoridade a outras pessoas. Por isso que ele também designou os seus discípulos como embaixadores do reino dos céus. Tem um outro versículo que eu quero ler em João, capítulo 20. Fala assim, ó. João 20, versículo 21. O Senhor falou assim: disse-lhes, pois, Jesus: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, Jesus foi o primeiro a ser enviado pelo Pai, pelo Deus Pai. E Deus Pai o deu toda a autoridade. E por ter recebido de Deus Pai toda essa autoridade, ele também pôde enviar outros discípulos. Então, ele começou com os 12, desde quando ele andava aqui na terra. Depois, em Pentecostes, surgiu a primeira igreja, que foi a igreja em Jerusalém. E hoje, irmãos, essa designação, ou essa missão, foi passada também para nós. Hoje nós somos atualmente os embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que representar o reino de Deus não é uma coisa comum, não é algo trivial, mas é algo glorioso. Por exemplo, vamos supor que você seja incumbido de representar o presidente da República numa reunião, em alguma reunião dos empresários aí, por exemplo. O presidente da República não pode ir e ele designa você para representá-lo. Você, vamos dizer assim, você não é ninguém, você não tem nenhum status, nenhuma posição, nada disso. Mas você está lá como representante do presidente da República. Com certeza você vai ser muito bem recebido. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem você representa. Da mesma forma, nós, em nós mesmos, somos nada, mas nós precisamos ter a consciência de que nós representamos o próprio Deus. Então, não é algo pequeno isso. Nós precisamos reconhecer a nossa posição diante dessa missão que o Senhor deu para cada um de nós. Isso é algo realmente glorioso, né? E ainda em Mateus 10, 40, Mateus capítulo 10, versículo 40, o Senhor falou assim para os seus discípulos: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso é muito importante. Se você é um enviado de Cristo, um embaixador de Cristo, e Cristo, por sua vez, é um enviado de Deus, quem recebe você, que está lá na ponta da linha, está recebendo a Cristo, que foi quem te enviou. E, por sua vez, está recebendo a Deus, que é a fonte de toda a autoridade. Entendeu, irmãos? Então, é uma cadeia. Quem nos recebe, recebe aquele que nos enviou. Quem nos enviou foi Jesus Cristo. E quem recebe a quem nos enviou, recebe também a Deus, que foi quem enviou a Jesus. Então, isso é muito importante. Por outro lado, se alguém não te recebe, também não está recebendo aquele que enviou você. Olha só, quando você fala para alguém assim, olha, posso orar por você? E a pessoa fala assim, pode. Essa pessoa está recebendo, não é só você, mas aquele que enviou você. Ela está recebendo o próprio Deus. Ao passo que se ela se recusa a receber você, ela está se recusando a receber Deus, né? Então é muito importante, né, irmãos? Nós nos conhecermos nesse contexto todo aí, tá? Outra coisa bastante importante é que o embaixador também é alguém que primeiro desfrutou
da reconciliação com Deus. Você sabe que antes de crermos no Senhor, nós éramos seus inimigos, né? Nós não tínhamos nada a ver com Deus. Mas um dia o Evangelho chegou até nós cremos e nós também fomos reconciliados com Deus. E a nossa função hoje é reconciliar as pessoas com Deus. Por isso que aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, fala assim, versículo 18. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o embaixador, primeiro, é alguém que desfrutou da reconciliação com Deus. É alguém que era inimigo de Deus, mas que foi reconciliado com Deus. Aí, por sua vez, ele ganhou o ministério de poder reconciliar outras pessoas com Deus. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, você tem a palavra da reconciliação. Por isso, irmãos, nós não somos de briga, viu? Nós não somos bons de briga. Nós somos bons para brigar contra o diabo e o império das trevas, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os governantes desse mundo tenebroso. Mas na nossa casa, nós precisamos do ministério da reconciliação, né? Eu preciso, primeiro, todos os dias, me reconciliar com Deus. Se tiver alguma pendência, alguma coisa entre eu e Deus, eu preciso resolver essa pendência. Eu também preciso estar sempre reconciliado com a minha esposa, sempre reconciliado com meus filhos. Eu preciso também me reconciliar sempre com as pessoas com quem eu trabalho e assim por diante. Por quê? Porque eu tenho o ministério da reconciliação. Esse é o ministério que Deus deu para mim. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E essa reconciliação, ela não é algo que acontece só uma vez. A primeira vez é quando nós éramos inimigos, e Deus nos reconciliou mediante a redenção de Cristo. Mas daí por diante, a gente precisa estar sempre se reconciliando com Deus, para que a gente possa conhecer o coração de Deus, né? Por exemplo, né? Não deve ser assim, mas às vezes o marido dorme brigado com a esposa, ou a esposa com o marido, não é? Não deve ser assim. Mas se isso acontecer, o que você tem que fazer no outro dia? Reconciliar com o seu cônjuge, não é verdade? Da mesma forma, pode acontecer da gente dormir brigado com Deus. Não porque Deus fez alguma coisa que nos ofendeu, mas porque a gente, às vezes, fez alguma coisa que ofendeu a Deus. E talvez a gente nem se deu conta disso, passou batido. Mas aí, no outro dia cedo, eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso invocar o nome dEle, eu preciso pedir pelo seu sangue, eu preciso estar bem na presença de Deus, para eu poder, naquele dia, ser um verdadeiro embaixador, um verdadeiro representante do reino dos céus aqui na terra, aquele que promove a reconciliação das pessoas com Deus. Um outro aspecto importante do embaixador é que ele é um mensageiro de Deus, né? O embaixador é um mensageiro fiel. O mensageiro fiel é aquele que conhece exatamente qual é a sua missão, qual é o coração daquele que o enviou. E ele não acrescenta nada na palavra, e nem ele tira nada da palavra que lhe foi confiada. Ele transmite com fidelidade aquilo que ele recebeu de quem o enviou. Por exemplo, se você for ver em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, quando o Senhor dirige as cartas às 7 igrejas, ele fala assim, ao mensageiro da igreja tal, escreve. Cada igreja representada ali em Apocalipse tinha um mensageiro. Mensageiro é alguém que Deus pode confiar a mensagem que ele quer levar para a igreja, ou que ele quer levar para alguma pessoa. Então, como embaixador, nós temos essa característica
de sermos mensageiros, né? E esse mensageiro, ele nada mais é do que uma carta viva de Cristo. Eu não sei se você leu no último Jave, tem um texto muito interessante lá, quando fala de cartas vivas, né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo fala que nós somos cartas vivas, escritas por Deus nos nossos corações. Quando as pessoas olharem para você, elas precisam ler a mensagem de Deus através da sua expressão, através da sua face, através das suas palavras. Nós precisamos carregar conosco a mensagem de Deus para as pessoas, entendeu? Isso é uma carta viva. Por exemplo, né, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você sabia que você é o 5º evangelho? Nós somos o 5º evangelho. Não é escrito com tinta, mas escrito com o dedo de Deus, escrito com o Espírito. Então, quando as pessoas olharem para nós, quando as pessoas nos contatarem, elas precisam contatar o próprio Deus. Nós precisamos levar para as pessoas o Evangelho. Mesmo que a gente não fale nada, mas a nossa expressão, a nossa veste, as nossas palavras, elas, por si só, elas pregam esse Evangelho, elas são esse 5º Evangelho. Então, o embaixador, ele tem essa característica. Ele é alguém que representa Deus, que conhece o coração de Deus, que veste a camisa, que toma um encargo por Deus, né? Das coisas de Deus. E eu queria terminar lendo Provérbios 13, 17, um versículo maravilhoso. Quer ver? Não sei se você leu. Provérbios, capítulo 13, versículo 17. Olha só que interessante esse versículo. Fala assim, ó: o mau mensageiro se precipita no mal. Ou seja, o mau mensageiro é como ele se jogar de um precipício, ou jogar alguém de um precipício. Mas o embaixador fiel é medicina. Olha que versículo, irmãos. O embaixador fiel é medicina. Então, nós precisamos ser medicina para as pessoas. O que é medicina? Medicina é cura, é levar a vida, levar saúde, curar aqueles que estão doentes. Então, a sua função, a minha função, como embaixador fiel, é ser medicina para poder curar as pessoas, para poder levar libertação, levar ajuda para as pessoas. Tá bom? Então, eu gostaria muito, né, que você soubesse que você é esse embaixador de Cristo que nós representamos aqui na terra e na cidade, o reino de Deus. E que a igreja é a embaixada do reino dos céus aqui na terra. Amém. Graças ao Senhor, irmãos, porque esse embaixador, ele realmente, ele tem a vida de Deus, ele tem esse Espírito que hoje nos conduz, e ele também tem a sua palavra. Senhor Jesus, por isso, com essa intimidade que hoje nós buscamos com o Senhor, ele nos leva a pensar o que ele pensa, ele nos leva a gostar do que ele gosta, e ele também nos leva a estarmos constituídos da sua palavra. Porque esse fiel mensageiro, realmente, ele leva essa palavra, e essa palavra, como o irmão colocou, ela se torna medicina, se torna cura para a pessoa. A pessoa realmente fica deslumbrada quando esse evangelho ganha o seu coração, né? Senhor Jesus, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, fala assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Irmãos, nós somos forasteiros, somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos a uma pátria celestial. Louvado seja o Senhor, porque esse embaixador, ele vive num país, mas ele não pertence àquele país. É igual o embaixador do Brasil, que ele vive na Argentina. Ele vive lá, mas ele pertence ao Brasil. Então nós hoje, irmãos, nós somos embaixadores do reino dos céus. Vivemos nessa terra, mas não pertencemos a essa terra.
Por isso não podemos deixar essas questões terrenas corromper, realmente nos levar a distrair do plano e propósito de Deus, né? Depois lá em João capítulo 15, versículos 18 e 19, fala assim: Senhor Jesus, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmão, nós pertencemos a essa terra, mas essa terra realmente, ela sempre vai estar contra nós. Porque nós não amamos aquilo que o mundo ama. Nós odiamos aquilo que realmente o mundo gosta. Nós rejeitamos as questões desse mundo. Para hoje nós vivermos pelo plano e propósito de Deus aqui na terra, né? E a importância hoje, irmãos, é nós estarmos em comunhão com o nosso Senhor. Porque se eu estou em comunhão, eu tenho dois aspectos. Eu tenho uma viva voz, que é a oração, e eu também tenho um manual, que é a minha Bíblia. Então, louvado seja o Senhor, que muitas das vezes, quando eu estou em comunhão, às vezes uma resposta vem de imediato, mas muitas das vezes o Senhor vai falar assim, procure no manual. E louvado seja o Senhor, irmãos, porque nós podemos manter sempre aberto essa comunicação com o Senhor, né? E por isso o Senhor sempre nos fala, como lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, é importante essa palavra hoje, ela habitar ricamente no nosso interior, para que realmente ela surta o efeito legal. Porque se essa palavra habita ricamente no meu interior, ela faz a diferença. Faz realmente eu ser um embaixador de Cristo, que leva essa palavra, que cumpre o seu plano e que vive pelo seu propósito, né? Já em 2 Timóteo capítulo 3, eu queria ler com os irmãos aqui, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, vai nos mostrando realmente, irmãos, a importância de hoje nós estarmos vivendo a vida da igreja. 3 palavras sempre me têm ganhado: engajados, comprometidos e realmente estando cooperando para que o reino do Senhor venha à terra, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 nos fala assim, irmãos: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então isso nos mostra realmente a importância da palavra habitar ricamente no nosso interior. Porque aí o Senhor pode nos dar duas funções como embaixador. Por um lado, nós cuidarmos dos nossos conterrâneos, porque se somos peregrinos nessa terra, nós precisamos cuidar dos nossos irmãos. E nos levando sempre essa rica palavra que leva ele a cooperar também junto conosco, a viver, testificar tudo o que ele é. E por outro lado, irmãos, nós precisamos ter a sabedoria desse falar. A minha palavra ela não pode ser muito salgada, mas ela sempre tem que ser bem temperada. Porque essa palavra que sai da nossa boca, ela tem que ser sempre para encorajarmos uns aos outros a viver essa verdade. Pois, Senhor Jesus, o Senhor realmente nos leva ao ter um viver sensato e a conhecer a sua verdade pela sua palavra. Então é isso que realmente nos faz a diferença. Porque lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala que nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, irmãos. Então isso é algo muito importante para cada um de nós, né? E louvado seja o Senhor. Quer ver lá em 2 Coríntios? Em 2 Coríntios, capítulo 6, Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, nos fala assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O Senhor hoje, além de nos levar a sermos embaixador, ele também precisa de cooperadores. E tudo que o Senhor tem nos dado, tudo que o Senhor tem nos revelado, irmãos, isso não pode se tornar em vão na nossa vida, no nosso viver. Essa palavra ela tem uma eficácia, irmãos, de realmente nos dar liberdade, de nos libertar de nós mesmos, de nos levar a ver e testificar o desejo e o propósito do coração de Deus, né? Porque o cooperador com ele é algo de operar ao mesmo tempo. O alimento diário nos deu um exemplo muito maravilhoso, aquela corrida de 3 pernas. Quando realmente eu estou engajado, comprometido e focado no plano de Deus, eu sempre vou andar conforme o Senhor anda.
Então, sempre eu vou estar no mesmo passo que o Senhor está. Mas se eu não estiver conectado, irmão, isso tem me tocado muito nessas mensagens do final de semana. Se eu não estiver conectado, eu vou atrapalhar a obra de Deus. Então, é algo muito importante, irmãos, ter essa intimidade com o Senhor. Estar conectado dia a dia, desfrutando de tudo que Ele é, realmente vendo o seu plano, o seu propósito sendo cumprido na minha vida e também sendo cumprido na vida de cada um de nossos irmãos. Graças ao Senhor, irmãos, por essa palavra profética que hoje tem nos dado a direção. E é muito importante hoje, irmãos, nós também nos certificarmos da palavra fundamental, que realmente nos fortalece, e nos enriquece e nos encoraja a cada dia mais prosseguir, né? Senhor Jesus, que nossa cooperação com o Senhor nos leva realmente, irmãos, a sermos esses embaixadores que tem uma realidade na sua vida, que tem uma realidade no seu viver, né? Que faz a diferença, irmãos, em tudo, em todos os aspectos do nosso dia a dia. Faz a diferença na sua casa, faz a diferença no seu ambiente familiar, realmente faz a diferença no seu trabalho e faz a diferença nas reuniões. Essa palavra realmente, irmãos, ela nos enriquece, porque onde algo não está engajado, comprometido, onde algo não está conectado, vai haver defeito. Porque o que me toca muito, irmãos, é que nem um motor, se ele não tiver bem lubrificado, esse motor ele pode vir a ter defeitos. Então essa que é a questão. Esse lubrificar é o Espírito sendo trabalhado em nós, através do seu falar, através da sua palavra, né? Senhor Jesus. E essa vida hoje ela tem que se tornar realmente algo real. Real na minha vida, real no seu viver, para que realmente possamos, como embaixadores, cooperarmos com o Senhor, e nessa cooperação poder trazer o seu reino para a terra. Sempre encorajando um ao outro, sempre levando realmente vermos que somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. E para terminar, eu queria ler aqui na página 20, irmãos, que fala assim: o resultado dessa cooperação contínua é que, um dia, não conseguiremos distinguir o que Deus realizou e o que os seus cooperadores realizam. Esse realmente é o mesclar que o Senhor espera hoje de cada um de nós. Podemos ver isso neste versículo do Evangelho. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, conforme Marcos 16, versículo 20. De acordo com essa passagem, já não eram mais os discípulos que cooperavam com o Senhor, mas o Senhor quem cooperava com eles. Essa é a experiência de um embaixador e cooperador que foi plenamente reconciliado com Deus. Após muitas experiências de comunhão e cooperação com o Senhor, eles passaram a conhecer seu coração e sua vontade, identificando-se totalmente com Ele. Assim, enquanto realizava a obra, Deus a confirmava. É como se Ele dissesse: façam que eu assino embaixo. Irmãos, como realmente é maravilhoso quando as coisas começam a cooperar conforme o plano, desejo e propósito do coração de Deus. Quando as coisas começam a acontecer, você realmente é aquele enviado. Às vezes tem um casal que está passando por determinada situação. O Senhor fala assim: ó, eu preciso que você vá lá. Aí você fala: mas eu, Senhor? O Senhor fala assim: é. Então, se o Senhor está mandando, realmente cabe a nós dizer sim e amém. E realmente o plano, o propósito de Deus vai ser cumprido. Se tudo está sendo reconciliado hoje, irmãos, é porque realmente Deus está operando na nossa vida, no nosso viver. Aí depois fala assim no finalzinho: amado leitor, Deus precisa de pessoas com esse coração e nos escolheu para isso. Não por nossa capacidade, mas pelo poder da sua vida, de seu Espírito e de sua palavra. Irmãos, nós não somos capacitados, mas quem nos capacita é o Senhor. Toda a força, todo o poder é o Senhor realmente operando na vida de cada um de nós, né? Geralmente, não nos sentimos capazes de cooperar com Deus. Ter esse sentimento nos leva a depender do Senhor toda vez que somos enviados por Ele. Muitas das vezes o Senhor fala para você ir fazer determinada coisa, mas você fala, mas Senhor, eu não tenho capacidade. Aí o Senhor fala assim: tudo bem, é desse jeito que eu quero, porque quem vai capacitar quem vai capacitar você sou eu nessa situação. E realmente o Senhor tem caminho em nós, irmãos. Por isso a sensação de incapacidade nos conduz a intensificar nossa comunhão com Deus, produzindo uma cooperação de acordo com a sua vontade. Graças ao Senhor, irmãos, por essa palavra realmente nos mostrar nessa noite que nós somos embaixadores de Cristo, que vivemos numa terra
e na qual essa terra nós não pertencemos a ela, mas pertencemos a uma pátria, que o Senhor está nos conduzindo hoje, pelo processo da reconciliação, nos reconciliando no nosso dia a dia e nos levando a realmente cooperar para que venha o seu reino, seja feita a sua vontade e a sua vontade seja realizada na vida de cada um de nós. Jesus é o nosso amado Senhor.